Lincando Negócio está aqui hoje, gente, falando de coisas bonitas, coisas gostosas. Comida? Sou travesseiro? Não. Sou de música. Música é uma delícia. Música é tudo de bom. Música mexe com a nossa emoção, com a nossa sensibilidade, com a nossa sintonia. E hoje estou aqui com duas grandes pessoas que eu conheço que amam a música. Um cantor e um DJ. Se apresentem, por favor, meninos. Muito obrigado pela participação de vocês. Se apresentem. Francisco. Ô, Cleo. Oi, gente, boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos aí, né, trazendo um pouco da cultura da música, né, mundial, popular. Eu sou um apaixonado por música, fui um colecionador de muita música, minha família também. E relacionamentos com músicos, né, eu estou aqui ao lado. Então a música faz parte do meu dia a dia, né. A música me motiva, me traz sensibilidade, traz o passado, mas também posso chegar para música no futuro. É muito bom aqui falar isso para as pessoas. Sabá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Sandro Sabag e entrei nesse mundo da música já há algum tempo, quando eu senti que tinha perdido praticamente tudo, até meus sonhos, e tive uma conexão assim com Deus e de repente, do nada, comecei de madrugada a fazer música. Inclusive, criei até uma música do Pernilongo. O Pernilongo é como se fosse o mal, porque é porta que suga nosso sangue. Isso aí. Então eu fui criando músicas românticas, gospel. Na verdade, comecei com gospel e romântica e parti agora para política. Já fiz mais de 20 músicas para o Bolsonaro, para o Brasil, outro Lula e coisas assim. Mas tem muita música romântica e gospel também. E tô aí no meu canal de música, Sandro Sabag, e estamos aqui agora linkando o negócio. Lembrando que a música, quando você faz uma música, é porque você sempre está assim, com uma conexão com Deus, né? Dependendo da música, lógico, né? Mas é isso que eu sinto quando eu faço a música. Maravilha. Você sabe que muitas vezes eu acordo com a música na minha cabeça, eu acho que eu à noite fico compondo. E isso é muito comum para vocês também? Também. Também, não, eu também tenho isso, né, músicas, eu sou apaixonado pela música popular brasileira, né, desde pequeno, quando eu via os amigos do meu pai tocando bossa nova, tentando, né, copiar João Gilberto, Tom Jobim, né, mas tinha outra turma que tocava as músicas da época pro Roberto Carlos, fazendo sucesso e os Beatles, viu? Então tem músicas até hoje que me acompanham, né, se eu escutar o Wave do Tom Jobim, eu viajo, né? Muitas vezes eu acordo até pensando já na música, como você falou. E eu acho que isso no Sabá Caboclo, é a questão da conexão, né? Você percebe que seja instrumental ou uma letra, né? Ela traz um amor muito grande ali, né? Uma conexão de além da gente aqui na Terra. E o que o artista deixa é muito bonito, o que o artista deixa. Eu adoro música, né? Sou um fã da black music, um fã do blues, do jazz, mas a música popular brasileira que tem letras maravilhosas, né, sabe? Na verdade, é assim, né, quando você fala, a música me conecta com Deus, mas a música também conecta com, demônios, né, porque uma ressonância, né, ela tem lá um ritmo que vai te conectar com uma coisa. Como que você vê isso, Sabai? Não, a gente viu, né, inclusive no carnaval, né, há pouco, um presente. E foi até mostrado, falado, né, que os batuques estão chamando, né, entidades, assim, né, então tem muito a ver dessa ligação da música com O espiritual, o espiritual. não Seja Deus, né? não só de Deus, né, Quer dizer, Deus que a gente conhece. anjinhos, né, do mal, né, vamos dizer assim. Então, a verdade é que tudo está ligado na espiritualidade, né, que nós somos conduzidos pela espiritualidade, seja ela do bem, da luz ou das trevas. Porque só existe luz se houver trevas. Só existe luz, só existe branco se tiver um preto. Sim, mas o que eu quero dizer é que a gente sempre é condicionado a ouvir um anjo da luz ou um anjo das trevas. Isso que está sempre funcionando e depende da
das brechas que a gente dá para cada um, que a gente segue aquele caminho que a gente ouve. A gente pensa que às vezes é só a nossa personalidade, né? O nosso ego, ou a nossa ambição, alguma coisa, mas espiritualmente falando, a gente é condicionado por essa espiritualidade, seja do bem ou do mal. Eu, em parte, não é que eu vou discordar, mas assim, se a gente parar para pensar, pegar novamente artistas brasileiros, artistas que não estão mais como o Tim Maia, Roberto Erasmo, né, Jorge Ben, né, que saíram ali da Baía da Tijuca, eu leio muito essa história deles, né, eles ali todos cheios de influências do rock and roll, né, toda a questão da rebeldia, do jogo, que é aquilo que você falou, que você escuta bem ou mal, né, você tem que mudar seu jeito de se vestir, você tem que falar um palavrão, você tem que ser rebelde, mas olhando as melhores músicas, principalmente falando do Tim Maia, fazendo um paralelo com a Vitals, que existe essa questão, né, quem é o rei a música Primavera que o Tim Maia fez é superada. Não tem uma letra tão simples e tão bonita, né? E ao mesmo tempo, se a gente pegar Roberto Carlos em cima das músicas românticas como Jesus Cristo, né? Você vê a conexão de fé dele e dentro de um período que o mundo vivia atenção, os anos 70, né? Questão de guerras, né? E aí ele, dentro da conexão, trouxe uma música de fé. Então, assim, um artista, ele tem naquele momento o poder, sim, de escolher o lado. E escolhe. E aí, se tiver toda a concentração dele na composição e, claro, na parte de harmonização, é perfeita. Eu adoro o rap, porque eu vi o movimento rap, eu vi o movimento do break aqui em São Paulo. Você dançava break? Dancei o break, então aí, e sou muito fã, né? E acompanho ainda o movimento nos Estados Unidos, da minha geração e até hoje. Mas, claro, tem músicas que ali falam exatamente o que você falou, muitas coisas conectadas. Como o samba, mas se pegar letras de samba antigos, você vai ver histórias que contam a história do sofrimento da cultura negra, né? Das lutas, da alegria, né? O samba no pé, né? Que aí é mostrado nas escolas de samba, né? O porquê que a cultura afro no carnaval, ela reconhece durante 12 meses, 11 meses, todo um trabalho de embelezamento em carnaval, né? Porque para ele, estar ali dançando, vestido com a roupa da escola, é tudo para ele, né? Isso é muito bacana, é cultural, né? Como sua origem árabe, tem as danças árabes, né? Se a gente olhar também a cultura japonesa, né? A forma lenta, né? Do japonês tocar suas músicas, né? E sempre instrumental, né? Então é muito interessante, né? Os árabes, eles gostam de música, né? E fazer aquela dança dos ventres, né? Que delícia aquilo, muito Mulher sensual. gosta, é verdade. Sim, pô. Inclusive, eu já ouvi falar que tem mulheres que dançam já que eu falo de sexo, acabam dançando essa dança. Diz que uma coisa. É porque, na verdade, quando a dança do ventre ativa a Kundalini, né? Ativa a Kundalini e aí, enfim, não sei se é um equilíbrio que acontece, ou se só ativa, mas com certeza dançar, eu não posso ver duas colheres batendo, gente, eu já quero sair dancei. E dançar para mim é maravilhoso, é realmente uma coisa que assim, a gente consome energia, né? Porque quando eu danço, eu danço funk, eu danço reggae, eu danço samba, eu danço que nem o pessoal da avenida, e eu danço flamenco, eu danço dança do ventre. Nossa Senhora, essa mulher é a cultura da dança. Não, porque assim, sabe, porque a minha infância foi na Bahia. E aí na Bahia a gente rodava o bambolê. É uma mangueira, com a mangueira assim, né? A gente andava para tudo quanto era lugar aquele bambolê. Então vai formando a cintura e o molejo, né? Molecha. E aí lá você tem uma série de coisas, né? A festa junina, a festa do carnaval, Vai uns 3 meses, praticamente. olha, eu vou te falar uma coisa. Onde eu morei é no Senhor do Bonfim.
a gente tinha 2 diversões normalmente, era visitar os defuntos, o cemitério, os presos e os doentes no hospital, ou ir pra fossa. Essa era a nossa diversão. E aí, no meio da vida, tinha as festas. E aí, então, as festas, a gente tinha que pôr uma roupa nova, a gente vivia toda aquela emoção lá do São João. São João lá é 30 dias de forró. E é tradição. Fogueira e tal, é na roça, né? Era de Portugal que daí ficou e é a cara do Nordeste, né? E eu não ficava na roça, eu ficava bem na ponta da cidade, né? Então, eu vivia toda aquele formato da cidade e da roça. E a gente acostumou, né? Então, onde viu um batuque, pô, já sai dançando. Uma delícia. Isso é legal. E assim, a gente vendo a música, eu observo música em vários ambientes, né? Hoje a gente vê muito pouco, tem questão de direito autorais, então você não vê música em todos os lugares porque você precisa pagar. Claro que os aplicativos dão acesso e tudo, mas você tem um ambiente que tem uma música boa, isso faz um equilíbrio ali de pessoas, que seja para almoçar, que seja para jantar, que seja mesmo para você esperar o seu dentista te atender, porque isso te traz paz. E se a gente observar no mundo das rádios FM, eu que faço programas de rádio web e acompanho alguns grandes locutores e DJs aí da cena que já foram, que estão tocando, a música ela faz você se animar, acordar animado, faz você refletir, muitas vezes ter tristeza, né? Porque ela te remete ao seu passado, momentos ali de um namoro que você não teve, momentos de lembranças de algum familiar, né? Ou de algo triste que fica dentro da pessoa, e ela tem esse poder. E a música, eu acredito muito que as pessoas todas que têm vivência com música são pessoas que têm bom astral, né? E aí, pessoas que buscam se conectar, falar. A música traz isso. E como você falou, né, Piau, a dança e tudo, e tem a questão de várias danças seculares, o tango, né? O tango é lindo. Uma delícia, nossa, muito bom. Dá pra você entender o tango, né? Que pra gente, mas a dança, tá, é espetacular. Ela com uma história, né? Vindo ao Chico, dança latina, nossa, adoro, dança lampada, uma delícia. Cubana, então isso é muito legal e é eclético. E o nosso país, você falou da Bahia, a Bahia tem eu axé mesmo, né? A música, o molejo do povo baiano, o pernambucano tem, eu tenho laços pernambucano, a gente gosta, que é o caso do frevo, né? O frevo é uma coisa linda, né? Você vê o povo, aquela energia do cara dançando no frevo, assim, não precisa ir na academia, alegria, né? É muito bacana, né? O Maranhão tem o reggae, né? O Maranhão tem reggae, né? Tem a cultura do reggae só do Maranhão, né? Então, assim, e tem os gaúchos aqui, né? Com as danças deles, né? É muito, muito típica. Você vê, é muito, muito interessante. São Paulo e o Rio de Janeiro, que é uma salada musical, né? Salada de músicas e dança. Eu tenho uma música do Belchior, que é do avião, né? Por comer do avião. Quando eu ouço essa música, eu me transporto para um momento em que eu tinha 4 anos. A idade que eu tiver. Eu me transporto para um momento em que eu tinha 4 anos e eu sinto o gosto do café com leite que eu estava tomando em cima de uma pilha de roupa que a minha mãe estava lavando. Nossa, assim, é uma memória, assim, não forte. Eu me transporto para aquele momento. Então, assim, música é mágico, né? Mas não foi nem um momento, assim, tão afetivo, né? Que representasse, mas o que eu acho interessante até hoje é sentir o gosto daquele café com leite, né? Eu achei nem tinha. Só ouvindo a música, eu senti o gosto do café com leite. Lembra, né? E me sentia em cima da pilha de roupa que a minha mãe lavava no tanque, ali em Guarulhos, né? Arquiteto, você já sentiu que por mais que trabalhe duro, parece que o mundo ao seu redor está mudando mais rápido do que você consegue acompanhar? Já se pegou pensando, como posso me destacar? Como posso ser reconhecido em meio a tanta concorrência? Essa é a realidade de muitos profissionais, especialmente para quem vive na arquitetura, um campo em constante evolução. Mas o que você faria se, em um único evento, você pudesse virar a chave da sua vida profissional, ganhando não só novas habilidades,
mas também uma rede de contatos poderosa e uma inspiração que te levasse a um nível de sucesso que você mal imaginava ser possível? Estamos falando do Congresso Arquitetura e Bem-Estar, que promete não só ampliar suas conexões, como também sua visão e sua relevância no mercado. Está preparado para saber o que ele pode fazer pela sua carreira? Inscrições abertas pelo site arquiteturammstar.com. Te vejo lá. Eu acordei muitas vezes da madrugada também para escrevendo música, acordava e já vinha para a música, a letra na cabeça, às vezes ouvindo uma coisa no YouTube, e assim, às vezes fazer uma paródia, ouvindo uma música, de repente aí já linkava com outra coisa, uma coisa de política, então também que já criava a música e aí soltar, e a letra, né? Então assim, às vezes em meia hora já estava pronta a letra, né? Pois era só compor, levar no estúdio, quando eu estou para fazer o arranjo, né? E aí fui fazendo, né? Então, tá com calma cada música, né? Começou quando? Comecei mesmo no ano 2000. 2000 você começou a gravar ou você Não. começou a compor? Comecei a compor, escrever, né, as letras. Na verdade, só fui gravar em 2010, né? Na verdade, aconteceu depois que eu estava indo muito na igreja. Eu comecei a ir na igreja em 2009, né? E, não, eu já compunha, né? Mas aí eu senti a sentimento, senti contrição ou tensão de fazer a música gospel, né? Então, tanto que eu até fiz uma música, tá no YouTube, se chama Eu Vou Voltar, que fala do primeiro dia que eu fui na igreja, quer dizer, já tinha ido, né? Mas quando eu senti assim que era o momento de dar sequência, né, na igreja que eu fui, foi numa quarta-feira, né, a volta do primeiro amor. Então eu falo essa letra na música, né? Então foi assim, né? Seguimos. Então aí que eu comecei a gravar mesmo, né? Eternizar, né, um pouco, né? Que ele tem um sentimento, né, não só deixar na gaveta, né? Eu guardar. Então foi aí. E a música, ela tem essa materialidade, né, de você trazer uma vivência, de você falar sobre um momento da sua vida, ou de você falar sobre sentimento de coisas que são subjetivas, mas com certeza é sempre a oportunidade de você se expressar, né, da melhor maneira. Seja ouvindo uma música, seja criando uma música, seja, né, contemplando uma música. Você pode expressar, né, como se fosse um livro mesmo, né? Você coloca o teu sentimento, seja o que você está vivendo por uma pessoa, ou você fala de um conhecimento que você tem, você faz a música e tenta passar isso daí, né, essa mensagem, né, para outras pessoas, né? Então é uma coisa muito legal, né? Uma forma de expressar, assim, para as pessoas ficarem mais vinculadas, né? Não só um livro, uma coisa fechada, mas você tocar mais as pessoas, né? Porque as pessoas se sentem tocadas mais por música, né? Tanto que sai cantando, todo mundo quer cantar, quer dançar. Então, essa interação que a música faz, né? Não, eu também, nos meus programas de rádio, junto com parte dos demais DJs, e a gente tem uma leitura, né, tanto passada e também desenvolvendo, vendo os nossos talentos, você tem que sentir, eu aprendi assim, você tem que sentir a música, né? Eu adoro música eletrônica, black music, tudo, o universo todo de música, eu não tenho preconceito com música, eu escuto, eu tenho de música sinfonia e tive muita coleção, hoje, claro, a gente nem precisa muito, mas é como um DJ, um grande DJ, ele quando faz uma música que tem aquela pegada que dá uma subida, ele pensou naquilo ali, né? Porque é aquele momento para dar o up nas pessoas. E ao mesmo tempo uma letra, né? Um letrista que coloca palavras. Criar emoção. Às vezes Posse, né? Tem uma música que é do Gilberto Gil, né? A Paz, né? A Paz foi feita e escrita por Gilberto Gil. Ele tem várias músicas que têm uma espiritualidade, tem uma conexão de fé mesmo, né? E na voz dela, a música tomou uma outra proporção. Ficou tão bonita quanto na voz dele. Então você vê que a interpretação é interessante e muitos dos sucessos, né? Falando pelo próprio Roberto Carlos e pegando de novo o Tim Maia, as letras eram de outras pessoas
e ele gravou. Então, assim, isso é interessante a gente ver. E um diretor sabe disso, se você mais não sabe, eu ando no meio da hotelaria, da hospitalidade, trabalho com revistas do setor, com feiras, estou sempre visitando hotéis. E um hotel aqui em São Paulo, que ele traz essa conexão muito presente, é o Rosenwood, o Matarazzo. Você escutar Jorge Ben não é todo lugar. Lá você escuta. Bem, Jorge Ben, lá do começo da carreira. Se for no Copacabana Palace, você escuta o Jorge Ben. Mas você pode até cruzar. Então, assim, é a história no passada, o Rio, a música, né, a letra. Agora, agora nós temos um formato novo, né? Porque a gente tem uma amiga que ela gravou a voz dela, a Nayá, e aí colocou ali um poema, e a Nayá construiu uma música, mas não apenas construiu uma linda música, construiu uma música. A IA construiu uma música que tem 450 Hz. E sabe o que isso quer dizer? Sim. 450 Hz era, na verdade, a batida, né? Antes que tinha a música, né? Que é a batida do amor, né? A frequência do amor. Né? E no caso, Sabá, você fez aula de música ou você é autodidata? Como que é? Não, eu fiz umas aulas aí para aprimorar um pouco aí, melhorar. Eu fui outro dia cantar no karaokê, viu, Francisco? Uhum. E a minha voz não saiu. A minha mãe falou assim: olha, próxima vez que você for no karaokê, que eu encontro lá para cantar, você fala que está guardando sua voz para um evento. Mas um dia eu vou cantar. Ó, já fui modelo, já saí no cinema, estou na TV, já escrevi livro, já fiz um filho plantelada. Um dia eu vou cantar, você vai ver só. Não é azul, não. Certeza. Você nunca quis cantar, Francisco? Não, na verdade não. Tive acesso, né, pela família, os amigos, né, a tocar, nem nada, mas a minha paixão é ouvir a música, é sentir a música. Do instrumental, a letra, eu faço parte também, como trabalho na questão religiosa, gosto, admiro, né, e admiro e respeito muito certas músicas evangélicas, normalmente as mexem com a gente, né, mas voltando como certos clássicos, certas músicas, você vê que tem um dom divino ali, né? Aquela composição, aquela sinfonia. Então, você tentar se aproximar daquela qualidade, daquele artista cantando no karaokê, tudo. Eu não quero ser japonês para fazer feio, mas tem músicas que eu gostaria de cantar. Tempo Perdidos, por exemplo, Legião Urbana, eu adoro. Índios, Legião Urbana, algumas músicas do Nil Santos, né? São músicas que estão fixas aqui na minha cabeça, né? Ouvir, vontade de cantar, né? Agora eu quero aqui mandar um beijo pra Nina. Olha, Nina do quê? DJ Nina Aquino. Um beijo, DJ Nina Aquino, que descobriu esse meu amigo aqui, levou ele pro rádio, né? Ele é super compromissado lá, faz os programas da rádio web Coffee Black. O meu programa é Coffee Black e o programa vou sempre nas manhãs, que é, na verdade, para animar as pessoas, né? A gente toma o café no seu final de semana ou durante a semana, mas você tem uma música boa que você começa a ir levando o seu espírito junto, uma música black, uma música brasileira, uma música francesa, mas com pegada moderna, clássicas, né? Eu, como disse, acredito muito, a gente tem que tirar certos preconceitos, né? Falando como bossa nova, é uma música nossa criada aqui que o mundo todo, né, ama, adora, respeita e nós brasileiros entendemos pouco de bossa nova, né? Foi um período de jovens artistas ali que veio da Bahia, João Gilberto com outros cariocas e alguns paulistas que criaram uma composição linda, né? Que faz parte do estilo do brasileiro, né? Daquela época dourada do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, né? Eu sou suspeito para falar. Ô Sabag, qual que é o estilo musical que você gosta? Então, eu gosto estilo romântico mesmo, né? Você vai cantar uma música pra gente? Pedacinho. Uma letrinha aí, uma palhinha. Vou deixar para você. Se eu nunca cantou, quem sabe? Aproveita. Eu é que não vou poder cantar, gente. Olha, eu no momento ainda estou em outras coisas. Mas eu quero convidar você, que está aí nos assistindo, olha, já
clica aí, compartilha, curte esse conteúdo e manda para as pessoas. A gente está falando sobre música, nós estamos falando sobre bem-estar, sobre hospitalidade, sobre ser feliz. E ser feliz é tudo de bom. Meninos, muito obrigado pela participação de vocês. Gostaria das suas considerações finais e seu contato. Eu estou no WhatsApp, no número 973874449. Você também conta Francisco Feitosa no Instagram em Fran _, até eu esqueço, Fran _ 2808 Feitosa. E também estou aqui no Congresso e na Proma Feiras e na revista Hotel News. E agradeço do convite mais uma vez, Cláudio. Sandro, Bom, Cléo, quero agradecer aí. quero te fazer uma pergunta. Sandro, qual que são o que você faz assim que tem a ver com a sua origem árabe? E origem árabe. É. Eu acredito que é vender, né? E desde criança tenho vendido, comecei, acho que vendendo a mim mesmo primeiro. Não Todos somos outros, né? Todos nós somos vendedores. nossos Né? conhecimentos. Então, na verdade, comecei vendendo brinquedos, né? Meu pai abriu uma empresa de representação de brinquedos e eu, com já 16 anos, comecei a vender, se bem que meu pai já era diretor sócio das grandes indústrias de brinquedos, né? Isca, Mimo, né? Brinquedos Mimo. Então, e depois comecei vendendo também com toda a Zona Leste aí, né? Fui do Brás até Mogi das Cruzes. Então, e continuo nessa área de vendas aí, não consegui muito desligar disso, né? Tive loja, distribuidora, agora estou no ramo imobiliário, né? Com vendas de imóveis de toda São Paulo, qualquer tipo de imóveis aí, a gente está aqui à disposição. Eu deixo também meu contato, 11 99 102 9109, né? Você pode falar com Sabag, o Sandro Sabag, estamos aí. Também nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, Instagram, como Sandro Sabag. Também tem o canal Sandro Sabag Oficial e Mistérios Desvelados com Sandro Sabag. Então, tá Sandro Sabag para tu que gosta aí. Vem para cá, vem se conectar, porque linkando negócios para você ter uma casa mais bonita e você ser mais feliz. LKN Cortinas. Cortinas, persianas, papel de parede, tapetes, tudo personalizado para trazer mais conforto térmico, conforto acústico, controle de privacidade e luminosidade. Sabe quando você quer fazer aquele trabalho? Fica uma luzinha na sua vista atrapalhando, te dando desconforto e tudo mais? A gente pode te ajudar com isso. Chame 11 980 80 14 48. LKN Cortinas. Linkando negócios, é maravilhoso estar aqui trazendo um conteúdo que faça diferença na sua vida. Sabe quem veio falar hoje para você sobre bem-estar? Luciana. Luciana, se apresente, por favor. Olá, eu sou a Lu, sou mentora dos RHs e treinadora de inteligência emocional. Lu, fala para mim, tem muita gente surtando por aí? E como tem? Muitos líderes, muitos gestores. E não só isso, muitas pessoas de uma forma geral. Gente, hoje, olha, só para a gente suportar este calor que está no ambiente, né? Esse calor que o planeta, as pessoas, os países, né, tiveram um compromisso mundial de não aquecer o planeta em 1,5 grau até 2030. Só que em 2024 nós já aquecemos o planeta 1,5 grau. Você sabe o que isso quer dizer em relação ao seu organismo? Você sabe que isso pode estar mudando o seu DNA? Agora, como lidar com essas mudanças climáticas e ter serenidade, Lu? Vem muitas práticas do dia a dia. Então, eu falo muito, são as nossas ações que delimitam aquilo que nós vamos colher. E Deus nos dá o livre-arbítrio, né? Para nós fazermos as nossas escolhas. E esse livre-arbítrio nos dá para que fazemos escolhas boas e escolhas ruins. E isso atrela as nossas emoções, de uma forma geral, e é o que tem afetado muito o bem-estar das organizações, quando nós falamos de ambiente de trabalho,
mais inclusivos, mais saudáveis. E aí é onde entra os profissionais. Lu, fala para mim sobre o quanto você estudou, quanto foi a sua interação com esse tema que você conduz tão bem. Bom, tudo começou na pandemia, em que ali eu me vi em uma empresa basicamente em uma crise e com R$ 50 no bolso, R$ 180 mil em dívidas, um assédio seguido do outro, e eu entrei em burnout. Eu burnoutei, por Fábio. E isso me levou a um quadro muito alto de ansiedade, e anteriormente eu tive relacionamentos pessoais, e um desses relacionamentos terminou em vingança, terminou em vingança, e nessa vingança, depois de 10 anos de relacionamento, eu fui parar no fórum criminal. Não tem perfil pro fórum criminal, né? Mas fui parar. E ali eu entrei num processo de não perdão contra ali para essa pessoa, porque eu não compreendia, não tinha as ferramentas para isso. Então, esse processo de vingança foi me desconectando da minha essência. E não só da minha essência, foi me desconectando espiritualmente. E até o momento que eu compreendi isso, que eu fui além das minhas emoções, isso foi afetando todas as áreas da minha vida. Em nível pessoal, em nível profissional. Então eu atraía, né? Vocês queriam curtir uma com a minha cara, fosse bonito, né? Não me gabando. Mas também no lado profissional. E ali foi onde eu fui atraindo essas situações de assédios, de desvalorização e várias outras coisas que eu não compreendia, atrada isso uma ansiedade muito alta, em que eu fiquei depois do burnout, dependendo de ansiolíticos. Então ali eu comecei a travar um processo e eu fui compreendendo muitas outras coisas que vinham num lado sistêmico. Então ali eu fui compreendendo as minhas emoções. E quando eu alcancei o processo da cura em 90 dias... Como assim, em 90 dias você se livrou de tudo isso? Basicamente, em um processo de um segundo burnout, sim. E eu me libertei dos ansiolíticos. Uau! Mas é um processo. De ansiolítico, qualquer tipo de fármaco, eu me libertei. Só que é um processo em que você precisa compreender as suas emoções. E aí sim você alcança essa vida mais leve, essa vida mais plena. Mas é uma prática. E quando nós levamos isso dentro do ambiente organizacional, que é o que está vindo aí, essa obrigatoriedade das empresas, que é a NR1, nós estamos com ambientes de trabalho tóxicos. Tóxicos é uma palavra bonita, né? Mas ambientes não saudáveis, e que isso tem ocasionado das empresas um turnover alto, um absenteísmo alto e além de outros prejuízos nesse sentido. Então, vem nessa compreensão das emoções, e a partir do momento que você vai além das emoções, você descobre o seu propósito aqui na Terra, porque você se conecta com a sua real essência. E foi o que aconteceu comigo. Em 90 dias de vida paulistana, eu digo quase um ano que eu tô aqui em São Paulo, eu vim do interior, fui criada no interior. Que cidade? São Carlos. Sim. E eu fui compreendendo tudo isso. Só que a partir do momento que eu comecei a me conectar, e eu falo, Deus é tão grandioso que ele vai colocando anjos no nosso caminho. Verdade. E foi conversando com uma pessoa
E essa pessoa me falou, Lu, você se desconectou do seu lado espiritual. Teu problema está no espiritual. E quando eu me conectei, que eu liberei o perdão para essa história, a cura veio. Incrível. E aí é onde a gente entra nessa questão emocional, né? E que a gente fala muito, a gente ouve falar muito de inteligência emocional. Inteligência emocional é uma palavra bonita também. Mas vem no quanto a gente tem a capacidade de utilizar os nossos recursos internos, se conectando com o nosso coração, com a nossa real essência e compreendendo que as situações, muitas vezes, que acontecem na vida da gente, acontecem para nos trazer algum tipo de aprendizado. Exato. E isso vem atrelado aos nossos sonhos, aos nossos objetivos que a gente tem. Só que não adianta a gente só ter sonhos e objetivos e ficar ali dentro de uma corrida de ratos, sentindo aquelas mesmas emoções, mas não compreendendo muitas vezes a raiz dessas emoções, da onde que vem isso. E aí, quando nós falamos isso no ambiente corporativo, que vem essa questão do bem-estar, que a NR1 vem aí cobrando isso das empresas, vem em uma questão emocional. E o que nós estamos nas organizações? Com uma cultura organizacional doente. Onde as pessoas ficam tentando sempre cumprir os seus papéis, mas muitas vezes sem olhar o outro com amor, né? Sem olhar o seu trabalho com amor, olhando para aquilo e reclamando, né? E tem muito mais sobre isso, né? E muitas vezes você acaba estando num espaço como esse por causa de uma questão sistêmica, né? E aí vem os abusos, aí vem as questões terríveis, né? De que você começa também, às vezes, ser desvalorizado não só no seu salário, mas na sua pessoa física mesmo, né? E as faltas de respeito, que é terrível. Exato, mas não só isso. Isso vem e acontece por uma questão energética. E as pessoas, muitas vezes, elas entram em uma zona que nós falamos no lado da terapia integrativa, que é um mundo do terror. E isso faz com que aquilo que elas desejam, que é o salário melhor, os resultados que a empresa busca, esse resultado rápido, ele não acontece. Por quê? Porque falta esse equilíbrio vibracional. Todos nós somos feitos de energia. É tudo muito bonito, né? Falar isso. A gente precisa compreender qual é o padrão vibracional que a gente está vibrando. Se a gente está vibrando em baixo padrão, se a gente está vibrando em um padrão de alta vibração. Quando a gente está vibrando em um padrão de alta vibração, as nossas emoções estão alinhadas àquele nosso real propósito. A gente tem uma facilidade maior de visualizar isso. E isso vai vindo e se materializando. Porque nós compreendemos as nossas emoções. Então, o nosso posicionamento, é o que eu falo, a forma em que a gente se porta no dia a dia, faz com que nós atraímos determinadas coisas para a nossa vida. E aí entra essa questão emocional. E entramos numa outra questão. O próprio RH das empresas não está preparado para isso. O próprio RH das empresas está com esse padrão limitante, com essa escassez, pensando já no ovo de Páscoa, enquanto a NR1 está batendo na porta. Pensando no bombom sonho de valsa, que muitas vezes esse colaborador ele é diabético, ele não pode comer, ele vai ter hipoglicemia porque ele quer comer o bombom. E vai faltar na empresa. A taxa de absenteísmo vai aumentar. E vai faltar, exato. Então, isso vai aumentar
e entra nessa transformação das práticas. Então, quando eu falo sobre uma nova essência do RH, é ele ir além do operacional, que é entender essa real essência, porque muitas coisas começam no RH. Quando nós falamos de pessoas, pessoas são seres integrais. E elas são dotadas de traumas, de crenças, de feridas profundas, de padrões negativos de comportamento, e que faz com que muitas vezes a pessoa que está buscando um salário melhor, uma promoção, mas ainda ela está olhando para o retrovisor. E reclamando que ela não teve isso, não teve aquilo, não teve não sei o quê. Culpando o líder. E a vida dela não flui. Culpando o líder, culpando o chefe. Eu falei, a pessoa que vive no mundo. Ah, raios, ó céus, coitadinho de mim. Meu líder é chato, meu líder é ruim. Ninguém olha para mim. Mas qual é a ação que ele está fazendo para ser 1% melhor a cada dia? É isso aí. Vencendo seus padrões, suas crenças, suas feridas. O que está fazendo para que essa real essência ele se conecte, para ele alcançar de fato aquela promoção, aquele salário melhor que ele busca, ou até mesmo aquela vida mais saudável que ele busca na sua vida. Porque eu falo, um profissional é uma pessoa. É isso aí. E um profissional, né, terapeuta, um profissional que tenha um conhecimento, ele normalmente te leva até a altura onde ele já foi, né? E no seu caso, você já foi muito longe e teve que ter uma grande e incrível força para superar o padrão até onde você alcançou, né? Transforme seu espaço com a beleza da natureza. Entre em nosso Instagram e entenda como o paisagismo cria ambientes únicos e acolhedores, planejados com carinho e dedicação. Paisagista Edivaldo Soares, sua paisagem, nosso compromisso. Me conte mais sobre saúde mental nas empresas. A gente tem aí o NR1, que é uma dor de todo empresário, né? Que ela é desde 2015, mas a partir de agora vai ser fiscalizada. As empresas precisam cuidar da saúde mental dos funcionários. Então trouxemos aqui a doutora Fabiana Ratti para falar mais sobre o assunto. Doutora Fabiana, Heloísa quer saber, me conte mais sobre saúde mental nas empresas. Olá, muito obrigada. Sou Fabiana, psicóloga e psicanalista e trabalho há mais de 25 anos com consultório e as pessoas vêm de empresas, atendo muitos. E um ponto fundamental que as empresas precisam pensar, elas ficam em produção em série. Lógico que os produtos que elas fazem podem ser em produção em série, mas trabalhar com as pessoas, o ponto principal que eu sinto é a singularidade. Igual escolas que as pessoas tratam como um número as crianças. Aquilo vai deixando a pessoa triste. A criança fala assim, mas eu não vou lá porque eles nem sabem quem eu sou. E isso acontece nas grandes empresas. E é possível, eu vejo empresas que se organizam para ter o coordenador, o supervisor e tal, e aquela pessoa ser valorizada, ser escutada, então ter a singularidade. Quando as pessoas são contratadas e vêm de fora, elas não estão naquele ciclo repetitivo da empresa. Então, muitas vezes fala assim, quem é essa para falar alguma coisa? Porque só aqueles bambambãs, aqueles que já estão há mais tempo, que têm lugar de fala. Mas aquelas pessoas que estão começando, muitas vezes elas veem coisas, elas não têm um olhar viciado e conseguem ver coisas que a empresa, tenho certeza que ela ganharia muito tempo de trabalho, muitos anos, assim, às vezes muito financeiramente, se tivesse um espaço para ouvir cada um. E no consultório eu vejo pessoas tendo ideias interessantíssimas, mas porque cada um tem uma singularidade, um jeito de ser, e se tivesse um espaço de poderem ser ouvidas e ter uma produção ali, e mesmo assim ouve, aí assim, se não foi tão legal a ideia, ela pode ser reconstruída, ela pode ser
ser organizada, mas assim, ouvir. Então, eu sinto que tem essa dupla mão, o quanto vai ajudar muito na saúde mental, porque coloquem-se no lugar, todo lugar que a gente é ouvido. Nossa, eu fui lá falar com a minha mãe me ouviu, a escola me ouviu. Quando a gente é ouvido, aquilo tem um retorno, ajuda muito a saúde mental. E o segundo ponto é que a pessoa pode trazer ideias muito interessantes e contribuir com a empresa, então ela já sente que ela tem um poder ali, que ela pode dar ideias, que ela tem um canal de comunicação com a empresa. Então esse eu acho fundamental para o não adoecimento, tanto da pessoa quanto da empresa, porque a empresa também adoece com as repetições que não param e com não aceitando novas ideias. Essa é a ideia. Às vezes a gente está ali se lamentando, mas às vezes existem pais de família ou pessoas em situações piores. Então a gente tem que aprender a ser grato por ter muitas vezes um teto para morar, uma cama quentinha para dormir e agradecer. Que as dificuldades, elas sempre vão existir na vida. Só que os tempos de deserto, uma hora eles terminam. E isso começa pela questão da fé. Quando eu falo, eu me desconectei da minha essência, sim, por muito tempo a minha fé ficou enfraquecida. E a partir do momento que a gente aprende a agradecer, a gente acaba atraindo. Só que existe um tempo. O nosso tempo não é o tempo de Deus. E aí precisa paciência. Então envolve a paciência as questões emocionais. É isso aí. Eu mesmo tive um câncer de pâncreas em 2020 e não tinha nenhum médico para me atender. Não tinha dinheiro. Eu tinha uma dívida no banco. Não podia atender cliente porque todo mundo, né, ficou trancado dentro de casa. E os médicos só atendiam o pessoal de Covid. Quem tinha câncer de pâncreas, eles não atendiam. Então, o câncer de pâncreas mata 95% das pessoas. E nesse momento, eu já tinha feito alguns cursos, né, inclusive no IBC, eu resolvi pegar um caderno desse tamanho e todos os dias eu ali agradecia 30 coisas todos os dias, mesmo sem sair de casa, mesmo com o pé na porta da morte, mesmo sem ter dinheiro, mesmo sem ter ninguém para me ajudar, porque eu não podia contar com ninguém, só tinha eu e na época eu tinha o marido, só. Então, eu agradecia 30 coisas, mas como agradecer se você não sai de casa, se não acontece nada de novo e se você tem um probleminha para resolver? Você já observou que você foi no banheiro hoje? Sabia que isso é maravilhoso? Tem gente que não consegue. A gente deve agradecer, ou pode agradecer, até pelo ar que a gente respira. Sabe? Quando a gente acorda e vê a luz do dia, maravilhoso. Significa que você pode construir uma vida nova para você. Sabe? Quando vem uma abelha e entra no seu apartamento, que às vezes é o que acontecia no meu, eu escrevia, agradeço a Deus porque entrou uma abelha no meu apartamento. E aí eu tinha um monte de restrição alimentar, porque eu tive que tirar arroz branco, farinha branca, açúcar, tomate, berinjela, eu tive que tirar tudo do meu cardápio, não podia sentir cheiro de cândida, de sabonete, de nada. E nesse momento eu aprendi a ir na internet lá buscar receitas e aí eu agradeço que eu descobri essa receita. Gente, é tão maravilhoso. A nossa energia, nosso padrão vibratório vai lá em cima quando você agradece, né? O amor é um padrão vibratório enorme, mas o agradecimento também, né? Sim, nós temos que agradecer todos os dias. E é algo até que eu ouvi um tempo de um dono de um hotel aqui de São Paulo, num café que a gente estava tomando e a gente conversando e ele me fez uma pergunta. Você tem um coração? Você tem um coração? Eu tenho. Mas em que você tem? Você me diz que você tem esse coração. Então, ele funciona, né?
tô aqui, não tô sentindo ele, tá tudo bem, tá aqui. Você me diz que você tem uma oração porque você sente ele batendo todos os dias. Sim, Então isso é um sinal de que você está vivo. é isso aí. E aí, esse já é um motivo para agradecer. Com certeza. Com certeza. E quando nós falamos sobre os desafios que a vida nos traz, que a gente precisa entender, e muitas vezes esses desafios que se somatizam no nosso corpo está porque o nosso coração cala. E quando o nosso coração cala, o corpo fala. Só que acontece muitas vezes pela falta da gestão emocional, por olhar e focar no negativo, que, coitadinho de mim, né? O cérebro, ele tende a entrar num processo de fuga. Então, ele quer fugir daquela realidade. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou culpar Deus, eu vou culpar todos que estão à minha volta. Então, Deus me deu essa doença. Não. O que trouxe essa doença? Eu preciso olhar a raiz disso. E se eu estou fugindo de uma situação específica, o que está fazendo com que eu gere? Opa, pera lá. O que eu posso fazer melhor para encarar essa situação, para que isso melhore, para que eu possa, de fato, evoluir? Eu tenho uma situação na minha vida pessoal. Os desafios começaram a vir, a pessoa não conversa. Ela foge da conversa, é uma conversa simples, né? É uma conversa necessária, muitas vezes, que fazem parte de relacionamento. Só que ela foge da conversa. Então, isso é meu? Não, é da pessoa. E aí envolve esse olhar. Então, a gente precisa começar a repensar um pouquinho sobre as nossas ações, só que ao mesmo tempo agindo Sim, com perdão, que é difícil, porque o outro, ele não vai ser perfeito. E isso envolve as nossas relações de uma forma geral. sim. Perdão, a compaixão. E se perdoar, antes de perdoar o outro, se perdoar a si mesmo. Então, envolve muito essas questões que acabam somatizando no corpo. Isso são pesquisas científicas que comprovam em forma de várias doenças. Só que é preciso entender e repensar. E aí a mesma coisa, quando nós falamos de bem-estar, é preciso repensar essas práticas. Só que não adianta nada a empresa colocar lá um programa de bem-estar ou uma telemedicina, todos os programas de bem-estar que a gente vem aí vendo, né? Mas se a pessoa, por si só, continua rodando em círculos. Lu, me fala uma coisa. Qual a perspectiva do mercado agora que o governo entendeu que as empresas também são responsáveis pela saúde mental dos seus funcionários? Isso vai gerar multa? Vai, e não é pouca. A multa vai ser gerada, as empresas têm a NR1 para adaptarem os seus ambientes de trabalho, construindo ambientes de trabalho mais saudáveis, mais leves. E essa construção começa pela área da RH, pela comunicação dos líderes, pela comunicação dos gestores. Então, são ações desde uma gestão emocional para poder desenvolver esses ambientes. Então, esses ambientes começam muitas vezes combatendo, por exemplo, uma rádio peão, que é muito comum dentro de algumas empresas com ambientes tóxicos. A rádio peão existe. Então, as empresas vão começar, sim, a tomar essas multas e a nova essência do RH vem para isso, para repensar essas práticas. O RH está muito operacional, está muito no administrativo e não é só folha de pagamento e folha de ponto. São pessoas que fazem com que ele tenha a folha de pagamento e o ponto para conferir. Então, é preciso pensar nessa jornada do colaborador, gerando valor
entendendo os objetivos, os interesses, para poder, então, fazer essa construção, essa transformação desse ambiente que tem aí ocasionado 60 bilhões só de prejuízo para as empresas. Pouquinho, né? Nossa Senhora! Tudo isso já foi gerado ou é a perspectiva de gerar? Ele é gerado todos os dias. Como assim? Isso, índices de turnover, absenteísmo, contratações mal feitas, improdutividade. Então, tudo isso vem ocasionando esses 60 bilhões de prejuízos para as empresas, além do risco jurídico. Por quê? Porque esse colaborador ele pode vir a se acidentar. Esse colaborador, né, num ambiente de trabalho tóxico, ele é funcionário. Ele não é colaborador, porque colaboradores não gostam dessa palavra. Afinal, eles abrem vaga, eles não abrem oportunidades. Então, envolve em repensar essas práticas. Por quê? Porque isso tem ocasionado a dificuldade em muitas empresas, que a gente vê aí, aqui pela cidade afora, né? Várias placas em banners na frente das portas das empresas. Preciso contratar e o link lá. Mas ele não cuida da marca empregadora dele. Ele não cuida da cultura organizacional. Então, envolve esses conjuntos de ações para trazer à luz da consciência também a essas pessoas. Porque empresas são feitas de pessoas. Ninguém faz uma empresa sozinho. Então, olha, se você quer melhorar o nível da qualidade dos seus funcionários, chame a Lu. A Lu vai fazer uma análise da sua empresa, ver o que precisa melhorar dentro da empresa e quem que tem que contratar fora para que aquele time ande melhor e você tenha uma equipe mais sintonizada, integrada, comprometida ali com o seu negócio para que você tenha mais lucro e você seja mais feliz, né, Lutz? Porque não é dinheiro, não se resume a dinheiro. Mas quando você tem uma empresa, você é responsável por uma comunidade, por umas famílias, muitas pessoas dependem de você, né? E você tem ali um dom que Deus te deu, né? Uma oportunidade. E olha, para Salomão crescer, ele teve que agregar muitas pessoas, né? Então, quanto mais você promove trabalho, emprego, bem-estar, mais Deus te abençoa também. Quando nós falamos de bem-estar, muitas pessoas ainda estão resistentes a essa transformação das suas visões, a essa transformação dos seus pensamentos. E nós precisamos reprogramar a mente. Então, nós falamos para arquitetos, designers, nós falamos de design de interiores, arquitetura, ambientes. Mas e aí? Como está a sua mente? Será que sua mente está ali com aquele ambiente bonitinho, um ambiente conversando também? Ou será que seus pensamentos estão negativos? Eu sou a Cléo do programa Linkando Negócio. Estamos nesse trabalho maravilhoso de trazer, né, mais informação para você ter uma vida melhor e você ser mais feliz. Linkando Negócio.